Meus irmãos, o pastor Paulo Júnior foi participar desse podcast, olha só. Uma pergunta: quem foi que executou Jesus na cruz? Pilatos? Herodes? Roma? Os judeus? Na sua opinião, quem foi? Todo mundo. Não. O próprio Deus. Foi Deus. Como assim? O próprio Pai que o matou. O quê? O próprio Deus o matou. Por quê? Vamos lá. Vou deixar ele falar, mas eu sempre tô falando. Quem assiste as minhas lives, inclusive, já teria respondido essa aqui com facilidade, né? Eu sempre falo que nenhum atributo de Deus se sobrepõe ao outro. Então, logo, na mesma medida que Deus é amor, ele também é justiça. E é justamente na cruz que nós encontramos esses dois atributos entrando em pé de igualdade. Porque Deus ama muito a humanidade. Ele não poderia somente destruí-la, porque senão ele estaria imperando somente a sua justiça. Então a cruz se faz tão necessária porque justamente ali Deus está botando junto, em pé de igualdade, o seu amor e a sua justiça. Quando Jesus morre na cruz, todo o nosso pecado é lançado sobre ele. Quando Deus olha para o Filho lá na cruz, o que ele vê? Uma bola de iniquidade, de pecados. Exatamente. Já que os pecados estão lá, o Senhor agora tem que punir. Ele pune com o quê? Um atributo que pregador nenhum ensina: a ira de Deus. O que é a ira de Deus? A resposta de Deus ao pecado. Significa que, vamos dizer, a justiça dá a sentença. Justiça de Deus. A ira cumpre a sentença. A ira é um míssil. Imagine que a ira de Deus é um míssil teleguiado. E esse míssil está programado para ir aonde? Onde está o pecado? Na cruz, o pecado está em nós ou está em Cristo? Então, o míssil da ira tem que cair sobre Chama isso de cálice da maldade também, viu? O Pai. Isaías 53:10. Foi do agrado do Pai moê-lo. Meu Deus. Até enfermá-lo. O próprio Deus executa o Filho. É difícil entender isso. Para mostrar para quem está nos ouvindo o terror do pecado. Deus odeia tanto o pecado, mas tanto, que nem o próprio Filho poupou. Por quê? Por causa das suas... Cara, eu tô todo arrepiado aqui, gente. Eu não consigo me conter, sério. Meu Deus do céu. E saber que tudo isso foi por mim e por você. Santidade, outro atributo. Abacuque 1,13 diz, Deus diz, o profeta diz: tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Quantos pecados bastaram para Adão e Eva cometer para ser banido do paraíso pro resto da vida? 10? 5? 1. Porque o pecado, ele é contrário à natureza de Deus. O Senhor não pode ser conivente com o pecado. Agora você vai entender aquele salmo que você fala tanto, aquele trecho.